Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Nós somos o Musicability, somos 4 amigos aqui que se reúnem toda semana para conversar sobre várias coisas, sobre a música e sobre as nossas jornadas pessoais, nossa caminhada. E hoje a gente vai começar o nosso primeiro podcast, onde a gente vai entrevistar um de nós, né? E essa pessoa convidada de hoje, nossa convidada de honra, é a Amanda, mais conhecida como Nanda DK, celebridade já. E aí, Amandinha? Alô, galera, tudo bom? Tão bom estar aí com vocês, como sempre, né? Muito bom, todo muito dia bom. É um especial para mim. E me acompanhando aqui hoje, como sempre, a Érica. E aí, Érica, como é que você tá? Tô bem, tô com frio, mas tô bem. Estamos sobrevivendo ao inverno que chegou, maltratando. Mas é isso aí. O Joy que tá no calor, né, Joy? Na outra ponta do Brasil. É, metade no calor e agora, ao que parece, tá vindo frio aí, uma chuva bem daquelas características de Belém. Então, vamos ver como se dá a noite, mas eu tô bem. Estamos aí preparados para entrevistar esta nossa célebre convidada. Cada um de um canto do país, mas todo mundo falando a mesma língua aqui, né? Então, bora começar? A gente tem algumas perguntinhas para te fazer, Amanda, fica à vontade, responde da maneira que você quiser e qualquer coisa, fale com a gente. Eu queria começar com uma pergunta minha, e olhando a pergunta de todo mundo aqui, eu acho que faz sentido assim. A minha pergunta eu tenho, na verdade, algumas perguntas, se eu puder e se der tempo, mas o que te fez decidir entrar nesse mundo, nesse universo da música? Certo. Eu acredito que tenha sido algo que vem literalmente de berço, né? Uma conexão com a música desde antes de eu nascer. Hoje, por exemplo, eu reconheço que um dos sons que eu mais adoro, que eu mais me conecto e que me leva muito longe é o som do violão, né? E aí minha mãe me contava que quando eu estava ainda na barriga dela, o pai tocava o violão, né? E ela cantava. Então, esse som, para mim, ele me conecta muito assim com a parte dessa... Não sei explicar, assim, a parte do ventre mesmo, alguma coisa bem íntima. Então, assim, quando eu era mais nova, em vez de chorar ou de fazer manha, eu acordava cantando, né? Então eu já tinha essa conexão com a música muito forte desde muito pequenininha, né? E na verdade, entre algumas atividades que eu já tentei fazer, a que mais me preenche ainda é cantar e escutar pessoas cantando, estar nesse meio. Meu pai é baterista também, então participei de muitos ensaios e tudo isso, assim, acaba me levando a ter uma... Como que eu posso explicar, assim... É uma intimidade mesmo com esse mundo, assim, então é onde eu me reconheço. Muito bom. 1 ano e meio depois que a gente se conhece, é isso? 1 ano e meio, mais ou menos? Que a gente se conhece e toda vez a gente aprende alguma coisa sobre a Amanda. Pelo menos eu não sabia dessa. Também, tô conhecendo agora, inclusive. Prazer. Muito prazer. E vocês, Eric e Joy? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar ou até falar em relação a isso que a Amanda contou? Ainda nesse espírito, Amanda, eu queria que tu me falasse um pouquinho de como que foi a tua... Tu fala assim de uma relação da música com o desde berço e tudo, e quando tu falou, eu me lembrei de um pianista que eu gosto, e ele fala que ele ia nos ensaios de vozes antes de nascer, porque a mãe dele era cantora, né? Ela estava grávida e ela ia nos ensaios e tal. Aí me lembrei disso. Mas eu queria que tu me dissesse assim um pouco mais como que isso foi se desenvolvendo na infância, como que tu vê essa relação de música desde cedo fazendo um diferencial hoje. Tá. O que eu posso responder? E obrigada por ter feito essa pergunta, porque ela conecta justamente com a parte mais difícil, que
Eu sou uma pessoa que eu adoro desafios, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que me frustra muito rápido. Então o que aconteceu? Eu gostava muito de cantar, e aí eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade, eu estava soltando a voz com uns fones de ouvido gigantes do meu pai. Então eu não estava me escutando. E o que estava saindo devia estar sendo um som muito horrível, porque o meu pai deu um grito e disse para eu tirar o fone, disse, tu é muito desafinada. E aí eu, me fechei, disse, ok, não sei cantar, né? E acabei ficando muitos anos sem cantar na frente de ninguém. Aí pelos meus 14, 15, por aí, eu comecei a me ouvir, comecei a ouvir outras cantoras, né? E eu achei, não, mas o que eu tô cantando aqui é meio parecido com o que elas estão fazendo. Eu acho que eu não sou tão desafinada assim. E aí eu fui indo assim atrás de conhecer um pouco mais desse mundo, explorar um pouco mais a minha própria voz. Eu tenho essa... Como eu não cantava na frente das pessoas, cantava sozinha, então eu fazia orações, fazia composições aleatórias, né? Ficava me escutando. Então, acabou que eu disse, bom, vamos ver, vou me desafiar. E lá pelos 18 anos foi quando eu resolvi que eu ia começar mesmo a me expor. Foi quando eu entrei no coral. E daí eu tive coragem de fazer o teste para ver se eu sabia realmente cantar e ele me escolheu como soprano. Foi o momento que eu entendi que eu canto, tudo bem, eu posso me aceitar a partir de agora, sabe? Mas foi mais como um desafio, assim, desde a infância, eu ter o meu herói, né, me dizer que eu não sei cantar, e justamente ser uma coisa que eu amava fazer, e aí eu ter que desenvolver todo um processo de me reconhecer, né? Tirar aquela crença limitadora e começar de novo. Mas eu nunca deixei de cantar por isso, na verdade, eu só me escondia. Demais. Pode até tentar fugir da música, mas a música não foge de você, né? Não. Acho que essa história é parecida, né? Acho que todo mundo passou por alguma fase, talvez. Quem tentou se esconder, talvez, passou por um momento de chamado, né? É engraçado que eu sempre tive o apoio da minha mãe, sempre. Da minha mãe, da minha família, ela sempre falou, vai fundo, vai que vai. Mas são outras dores que eu vivi que me fizeram me fechar e ter os meus medos, né, os obstáculos na minha frente hoje em dia. Mas é impressionante como o tempo todo a gente está sendo afetado pelas coisas. E, Amanda, aconteceu isso quando você tinha 5 anos, né, Amanda? E 10 anos depois só que você conseguiu realmente tomar uma atitude. Marcou mesmo, né? Marcou muito aquilo que ele me falou, as pessoas... Eu até cantava assim na frente de amigos e tal, o pessoal me elogiava e disse, eles estão falando só para me agradar, eles estão só sendo legais, sabe? Mas, na verdade, como era uma coisa que eu amava, de repente eu também fui aprendendo que mesmo que eu não soubesse, mesmo que eu fosse desafinada, eu poderia até aprender, né, a cantar melhor. Então eu desisti do meu sonho por um tempo, mas depois eu acabei retomando ele, né? E aí fui me arriscar aí 3 anos depois, né? Com 18 foi que eu realmente disse, não, agora eu vou me testar. Já pegando um pouco dessa sua história, eu tenho curiosidade de saber as suas influências. E quando eu falo influências, não seria somente na música em si, artistas que você acabou se espelhando durante a sua jornada, mas pessoas que talvez nem sejam da música e acabaram te influenciando positivamente a acreditar, né, que você poderia correr atrás dos seus sonhos, sejam eles quais fossem. E, no caso é a música. Sim. Quais foram as suas influências, assim, que você lembra, pessoas importantes? Eu tenho duas amigas que me incentivam até hoje, né, que é a Tamires e a Carla. Uma delas foi minha amiga de apartamento, assim, né, a gente se chama de irmãs até hoje. A Carla também não é do mundo da música, ela é bióloga hoje, né? Ela também é aquela pessoa que sempre me disse, não, tu tem que
correr atrás do teu sonho, né? E sendo que nem ela mesma não corria atrás do dela. Também tive que incentivar ela também nos outros momentos. Então sempre foi uma troca, né? E as pessoas que também que já viam, assim, às vezes até alguém na rua, às vezes eu acho que eu sou mais tranquila de falar com um estranho, assim, que tá ali tocando na rua e tal, fazer uma palhinha ali e tal, do que talvez até por causa dessa coisa, assim, de antes, né, de quando eu era criança, acabar não confiando na família, né. Então, deixa eu ver quem mais, assim, de influência, assim, não das mais... que seria natural, assim, né, que seria um outro artista, algo assim. Que eu me lembro, tinha um bibliotecário também, da escola, quando eu estava na 7ª série. Conversava bastante com ele sobre outras coisas também, teatro também, eu fiz, né, um curso de teatro uma vez. Então, tudo isso foi acabando que me influenciou de alguma forma, né? Joia, manda ver. E assim, eu acho que uma das coisas legais que eu tenho observado, pelo menos quando a gente conversa contigo, é que tu traz muitos relatos da infância, assim. Sempre me surpreende, pelo menos, e a coisa que surpreende todos nós. Eu queria saber, eu acredito que o nosso processo de cura de traumas, ele tem muito a ver com quão longe você vai em termos de desafios, né? Eu acho que eu costumo fazer essa analogia que é tipo assim, é como se você vai de encontro com uma parede. Porque você vai avançando, você pega e bate alguma coisa, você bate na parede. Mas aí a única maneira de descobrir que tem uma parede é ir de encontro a ela, né? E eu imagino que não deva ter sido necessariamente um processo fácil, assim, né? Esses 13 anos, essa coisa do coral. Acordei hoje e fui pro coral. Então, como foi esse processo de, não sou mais uma garotinha de 5 anos, né? Meu pai não sabe tudo do mundo, né? Como foi esse processo de tu ir te podando, te refinando ao ponto de, não, eu vou pro coral agora, se dane? O processo ele se deu muito em casa, né? Como eu estava falando para vocês, eu cantava sozinha, então eu fui meio que tateando, assim, né? Eu não sou muito de pedir opinião das pessoas, eu tenho, acho que talvez um pouco da insegurança de receber um não, né? Então eu fui indo assim, ouvindo mesmo. Muito do que eu ouvia era MTV, né? Na época ainda existia. E ficava cantando em casa, né? Ficava cantando em casa. Mas a hora que eu resolvi que eu queria ir pro coral foi... sabe aquele momento assim que tu simplesmente não pode negar aquilo, sabe? Eu ouvi eles cantando, eles estavam no final do dia, assim, no final da hora dele, né? Era do meio-dia a 1h da tarde, que era quando não tem aula lá na URGS. Então, eles estavam no finalzinho, estavam saindo, né? E eu ouvi aquele final, assim, aquelas vozes, assim, eu fiquei, meu Deus, que coisa mais gostosa de ouvir, sabe? Eu disse, eu quero participar. E isso era uma quinta-feira. E aí eu pensei, deve ser toda quinta-feira. Eu esperei até a quinta da semana seguinte para ir lá falar com o regente do coral. Daí ele me falou, não, mas tu podia ter vindo na terça, porque a gente também tem terça. Mas eu não sabia, né? Eu tava lá, na verdade era o prédio geral da Letras, né? Então aquele prédio, ele é para tu consultar, para tu falar com o professor que não tá em aula, né, e tal. Então, provavelmente eu tinha que buscar alguma consulta, algum livro específico que ficava lá, alguma coisa assim, e acabei ouvindo, né. Mas foi esse momento, assim, de me aceitar, eu acho que foi nesse momento, assim, foi o momento que eu realmente falei assim, não, eu vou ali, vou fazer um teste, porque o cara provavelmente é profissional, ele vai saber me dizer se eu sou desafinada, se eu não sou, né, e eu também nunca pensei nisso antes, nunca pensei em ir
numa escola, sabe? Tamanho era o meu medo, talvez, de receber um não, né? Mas quando eu escutei coral cantando, aquilo mexeu muito comigo. Eu não tive dúvida. Naquele momento eu simplesmente não tive dúvida do que eu queria fazer. E aí eu fui até lá e fiz o teste. E fiquei 1 ano no coral depois disso. Que massa. E assim, da tua jornada até hoje, o que tu acha que tu tem aprendido com a música, assim, como lições de vida mesmo, sabe? Não em termos coisas técnicas, mas pra vida. O que tu acha que a música te trouxe de lições? A música... O que a música me trouxe? Gente, nesse um ano que eu tenho me desenvolvido muito mais rápido do que qualquer 13 anos passados, certamente me tornei uma pessoa muito mais madura, né? Muito mais comprometida, muito mais compelida a me superar em vários desafios, né? Como a parte da exibir a minha própria imagem, de estar aqui falando com vocês, fazendo essa entrevista, de estar falando com vocês como musicability, né? Que também era para mim muito complicado. Eu não... Vocês lembram? Eu era super caladinha quando a gente começou, né? Não conseguia falar nada, não conseguia... Mentira, sempre falou absurdo. Sempre foi a que mais falou. Né? Porque eu ficava mais escutando, eu sempre achava que eu não tinha o que falar de importante ou de interessante, né? Olha só, não é simplesmente a minha luta com a música, mas sim uma luta interna, né, que eu tinha e tenho, estou passando por isso ainda, né? Para conseguir atingir talvez o ápice, né, que é me apresentar mesmo. Sensacional, muito bom. Eu queria só falar uma coisa em relação a essa experiência que você viveu quando você era criança, que realmente quando a gente está de fone de ouvido, quando tapa tudo, a gente acha que está cantando afinado, mas está saindo tudo diferente do que está saindo na nossa cabeça. Só que uma criança não sabe disso, né? A criança vai levar aquilo que, no seu caso, o seu pai falou. E volto a dizer, como é impressionante o quão cheia de vida você estava, ouvindo a música, cantando, feliz, alegre, e uma coisinha, né? Uma frase te tirou aquilo, né? Gente, pensa aqui. Joyce, quer fazer alguma pergunta? Não, e o que eu lembrei, na verdade, foi... É uma relação assim, é uma questão de... É uma pergunta um pouco mais encorpada, digamos, né? Vem com uma comparação. Tu falou assim em relação à questão de opinião dos outros e como que o teu pai, ele acabou influenciando nisso. E eu lembrei de ter um experimento mental que é muito legal, que é, tipo assim, imagina, todos os nossos pais têm amigos, né? Amigos de uma faixa etária semelhante e de uma classe social semelhante também. Então, a pergunta é, você se importa mais com a opinião dos seus pais ou do amigo dos seus pais? Com certeza dos meus pais. E aí a questão é, por quê? Porque, na verdade, assim, eu já parei muito para analisar isso, né? Por que eu fico ofendida se a minha mãe ou minha irmã falar mal de mim, né? Do que qualquer outra pessoa. As outras pessoas, para mim, assim, importa um pouco, mas eu acabava sempre superando muito mais facilmente do que se alguém me botasse algum defeito, né? Alguém da minha família me botasse algum defeito. Existe a questão de querer ser, né, ou parecer perfeita, né? Tinha muito isso. Tinha uma exigência, assim, disso, muito mais da parte do meu pai, né, claro. No caso, a minha mãe, ela sempre foi bem comigo, com os outros, o quanto ela era perfeccionista era consigo mesma, mas das outras pessoas ela sempre perdoava tudo. E aí, no caso, eu tinha essa coisa, assim, de não querer errar, né, de não querer ser julgada, e talvez por achar que aquelas pessoas iam me considerar menos, iam gostar menos de mim,
se eu não estivesse fazendo as coisas certas, se eu não estivesse fazendo o meu melhor, né? E eu demorei bastante tempo para entender que não era bem assim. Eu te digo que faz uns 4 anos, eu acho, que eu realmente consegui saber que eu vou decepcionar as pessoas, saber que eu não sou aquilo que as pessoas entendem de mim. Aí eu começo a colocar os meus amigos, o meu namorado, né, as pessoas novas, né, novas famílias que eu fui formando, né, então essas pessoas eu já consegui me considerar assim, não, eu sei que eu sou imperfeita, eu vou me permitir errar e vou saber que eles mesmo assim vão continuar me amando, sabe? Então foi algo que realmente foi uma superação muito grande depois disso, assim, né? E eu sempre fui muito analítica comigo mesma. Eu sempre tento entender o que eu estou sentindo, mas eu demoro às vezes para conseguir superar, né? Pular uma barreira, até sentir que ela não faz mais parte da minha vida. E essa questão é muito legal porque a nossa tendência é, como é que eu posso colocar? Valorizar mais, muito mais a opinião dos nossos pais, né, em detrimento dos outros amigos. Só que o que é interessante é que os amigos dos nossos pais também têm filhos. E os filhos dos amigos dos nossos pais também valorizam mais a opinião dos pais deles do que dos nossos pais. Então, a gente é como se a gente colocasse nossos pais no centro de um nó de influência. Só que abre aspas, o que daria direito para isso, né? Será que o conhecimento é tão maior do que isso? Será que a gente deve se escravizar? E esse é um dos processos de maturidade descrito pelo Jung, que é muito legal, que ele fala assim, tipo, os nossos pais têm que morrer para a gente poder crescer. E não necessariamente uma morte física, né? Mas uma morte simbólica, no sentido de que, ok, chega um momento que os nossos pais cumpriram o dever deles, né? Eles têm as opiniões e tal, mas aí o advento da minha identidade agora ele precisa seguir, né? E aí a gente precisa, enfim, dar continuidade e crescer e amadurecer, né? E a gente tem observado esse processo, é bem bacana. Tu até recebeu elogios esse ano, né? Que tu ficou mais madura e tal, no relacionamento. Show de bola, show de bola. Valeu, valeu. Muito bom, muito bom. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu resumiria isso em apego, talvez, um apego não saudável. Eu me apego ao que meus pais pensam, eu me apego ao que meus amigos pensam, porque a opinião deles é mais importante. E como é difícil a gente se desfazer disso, né? E ser nós mesmos naquilo que... Ser aquela criancinha de 5 anos cantando alegre, independentemente do mundo estar acabando ou não, né? A gente vai se apegando às coisas. E eu queria fazer uma pergunta também, só uma coisa. Imagina, por exemplo, que aquilo que você ouviu, lógico, em português, somos todos brasileiros, mas imagina que fosse uma outra língua, uma língua completamente diferente, árabe, que você não fala e que você não entende. Seria só um som sendo colocado ali. Eu digo as palavras do seu pai com você, né? Teria só sido um som. E se é só um som, geralmente a gente não se apega. Aquilo não tem valor sentimental pra gente, é só um som. Mas a língua, o nosso entendimento, faz a gente se apegar àquilo lá com unhas e dentes, e aquilo a gente acaba se escravizando por conta disso. Então, como a gente consegue sair disso? Acho que, pelo menos, essa é a minha busca. E, falando nisso aí, como é que você continua, provavelmente, com medos e com inseguranças? Como é que você lida com isso tudo? Primeiro eu aceito. Aceito que eu tenho esse medo. Assumo, tanto para mim mesma quanto para as outras pessoas.
Eu falo abertamente, né? Por exemplo, assim, eu não vou me apresentar, eu não quero, não importa o que os outros queiram que eu faça, eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Estou me sentindo acuada e tal. Só que aí, claro, o que acontece? Ao ouvir essas palavras, ao me ver num cantinho, encolhida, com medo, com vergonha, com medo do julgamento, ou algo assim, eu acabo entendendo que aquela ali não sou eu, né? O que vai adiantar? Eu chegar até aqui onde eu cheguei e não fazer mais nada, ou não prosseguir, porque aquilo ali, né? Bati naquela parede, que nem o Joy falou, né? Bati naquela parede, só que essa parede ela é feita de gesso. É só eu dar mais um empurrãozinho, ela vai se quebrar. Então eu acabo me trabalhando até chegar um ponto que eu consigo não me sentir mais tão acuada, começar a enxergar como que seria a minha vida se eu fizer aquilo que eu estou dizendo que eu não vou fazer, né? E eu sinto que isso vai me preencher muito mais do que esse medo, que na verdade acaba sendo um vazio, né? Porque tu não está indo na direção que tu quer. Então eu vou martelando, martelando até que eu consigo abrir um buraquinho naquilo ali, até que eu consigo destruir totalmente aquela imagem errada que eu tinha sobre o mal de fazer o que eu tenho vontade, né? Porque até vou puxar o ganchinho do que tu falou antes, que na verdade, por que eu me importei com aquelas palavras? Porque eu não queria incomodar o meu pai. Ele estava incomodado com o som que eu estava fazendo, não é exatamente o fato de eu ser desafinada, porque ele poderia ter dito isso e eu poderia, vai te catar, vou continuar cantando. Né? Mas não, eu me importei com ele, né? Então eu tenho muito disso, eu não quero incomodar os outros, eu não quero ofuscar ou algo assim, eu não quero me aparecer. Então fica nessas jogadas da minha crença, da minha, sabe, que eu tenho que ir trabalhando e eu vou desmontando, né? Eu vou desfazendo aos pouquinhos esses nós, esses véus, né? Que eu criei para não me assumir, né? Para não chegar onde eu sei que eu posso, né? Onde eu quero ir. Então é desse jeito, aos trancos e barrancos mesmo. Legal, obrigado. Muito bacana mesmo. Érica, e você? Então, eu estava hoje, inclusive, discutindo aqui em casa, no bom sentido, né? Pensando sobre a gente estava falando sobre crescimento, que às vezes o que a gente acredita acaba retardando o nosso crescimento mesmo, né? Como pessoa e tal. E geralmente o foco é o profissional, né? Mas acaba que o pessoal vai junto, né? Tá tudo conectado. Então, eu penso muito, eu não sei onde eu vi isso, mas toda vez que eu me pego pensando ou discutindo com alguém sobre essa coisa do crescimento ser barrado por alguma coisa que a gente ouviu e acabou tomando como verdade, é uma planta. É uma planta que a gente coloca dentro de um vaso que é menor do que ela deveria ter, né? Então, aquele espaço tão reduzido faz com que ela tenha um crescimento retardado ou até estagnado mesmo. E depois que eu passei a olhar dessa forma, tem certas metáforas que elas acabam trazendo maior clareza sobre o que tem por trás dela, né, na nossa vida. E essa metáfora da planta, ela me trouxe muita clareza para o momento que eu estava vivendo na época que eu tive contato com ela. Porque não só o fato de eu gostar muito de natureza e buscar ter aqui dentro de casa hoje em dia um pouco disso, né, perto de mim, mas toda vez que eu olho para uma planta e tenho que trocá-la de vaso, eu lembro disso. E aí eu remeto à minha vida. E acaba sendo um momento de autorreflexão também. De, será que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo com essa planta? Será que eu estou aumentando o tamanho do vaso para que o meu crescimento acompanhe o espaço que eu estou me dando, né? Que acaba sendo assustador também, né? É natural que a gente faça isso, tem que ser feito, porque um momento vai chegar a doer, né? As nossas raízes vão acabar encostando no limite do nosso vaso. Mas o fazer isso de ir para um novo vaso também dói tanto quanto se manter no mesmo vaso, né? Que acaba sendo a zona de conforto, né? Acaba remetendo também a história da zona de conforto.
A pergunta que eu ainda tinha para fazer para Amanda, mais uma curiosidade que eu tenho, é mais voltada, não a crenças agora, mas a rotina, né? Como é que é a tua vida, a tua rotina? Se tu tem algum tipo de hábito que, que acaba refletindo de uma forma positiva na tua arte, que é a música, né? Tem alguma coisa que você costuma fazer que faz, que acaba te ajudando na música, em algum tipo de evolução, técnica ou não, né? Isso aberto mesmo. Qual é a tua rotina, assim, que te ajuda? Dentro do possível, assim, eu gosto de escutar alguns podcasts, né, que falam sobre vida, sobre relacionamento. Até tinha comentado com vocês, né, que é o You Love Life, é um dos que mais eu escutei até hoje, né, e ele fala muito sobre a autorreflexão, né, sobre o que a gente tem feito e tal, o que tu passa, como tu se sente e tal. Então, esse tipo de podcast me ajuda muito. Ao longo da minha vida toda, eu li muitos livros de autoajuda, né? Eu acho que, por mais clichê que pareça, ou por mais que eles se repitam, é bom a gente ouvir de novo, ler de novo aquilo que a gente já sabe, mas a gente não pratica, né? Então, eu li muito livro de autoajuda. O que mais, assim, que eu posso dizer que me influencia, ou que me guia, assim, eu converso muito também, né? Hoje em dia eu converso muito com as pessoas, principalmente as mais chegadas, assim, né? Vou refletindo, vou tentando ter outras visões sobre outros momentos que foram difíceis, né? Tem coisas que que eu tô aceitando, tipo, hoje, que eu tô entendendo hoje, que eu tô buscando não para ficar sofrendo, lembrando, aquilo aconteceu comigo, que ruim, mas o contrário. Puxa vida, o que que eu poderia ter feito? O que que aquela pessoa poderia ter entendido do que eu disse? E assim vai. Então a gente vai refletindo e esses momentos assim cruciais, né, para nós acabam que às vezes a gente tira um aprendizado dali, né? Porque, né, claro que hoje eu estou conseguindo finalmente viver um pouco mais o presente, sabe? Eu era muito de ficar resgatando as lembranças, mas só para ficar na sofrência mesmo. E hoje não, eu consigo sentir que eu estou vivendo mais, porque eu acordo, presto atenção nos passos que eu estou dando, eu vou para o serviço a pé, né? Eu presto atenção no canto dos pássaros, no farfalhar das árvores, eu presto atenção no pneu do carro que está passando ali, que está fazendo um barulho, sabe? Eu consigo sentir a vida fluindo dentro de mim. E eu sinto também que nesses momentos da manhã é os momentos onde eu mais estou criativa. Então, os meus momentos de composição são esses, quando eu acordo, quando eu estou indo para algum lugar, eu saí de casa e estou. São os momentos que acaba surgindo alguma música, alguma letra, algum insight, alguma coisa, assim, né? Mesmo que eu não vá lendo ou ouvindo o podcast, mas os meus pensamentos, eles estão ali naquela fluência, né? E é isso, então as minhas influências assim, boas, positivas são essas. É eu comigo mesma, é eu com as pessoas e esses podcasts que eu tenho buscado, né? Ou até mesmo vídeos também de pessoas falando sobre a vida delas, aqueles TED Talks que eu vi. Então são coisinhas, né? Frações que no todo vai juntando, tu vai conseguindo aprender um pouquinho mais sobre ti mesmo. Né? E isso com certeza influencia na minha vida musical também. Eu tenho percebido que o falar, né? Antigamente eu não era presente para isso, mas ultimamente eu tenho percebido que o falar tem me trazido mais clareza. Obviamente que isso já deve estar acontecendo há muito tempo, mas eu não estava tão presente para qual a influência disso na minha vida, né? Então, às vezes, eu tenho percebido que eu estou mais aberta a falar sobre o que eu estou sentindo. Eu não era assim, a minha cabeça vivia cheia de coisas, mas nem sempre eu dividia com as pessoas, até pelo meu estilo de vida, que era diferente, há uns meses atrás, então eu estava tão ocupada, com a cabeça, com a mente ocupada com outras coisas, mas havia ali aquele burburinho que eu acabava não dividindo. E o fato de eu falar mais hoje em dia, se tá doendo, se não tá, quais as minhas dúvidas sobre meus passos, tem me trazido mais clareza para entender que monstros que eu alimento às vezes, sabe? Eu acho que tu deve passar por isso também, de todo mundo, né?
quando a gente fala pro outro, a gente começa a perceber, caramba, eu tô fazendo isso, tipo, eu falo, cara, começa a refletir tudo que fez você chegar até aquela conclusão. E é por isso que você estava tão incomodado e precisava falar. E o teu problema se resolve sem que o outro precise falar alguma coisa. Você só tá se esvaziando e tá mais tranquilo agora, só você se esvaziado. A mente fica mais clara para entender, né? Olhar de fora. É como se seu corpo saísse, né? Sua alma saísse de você e você se percebesse, olha só, como você tá sendo uma pessoa que se cobra muito, ou você tá querendo ir apressado demais, né? Vá um passo de cada vez. Então, falar com os outros tem sido uma terapia para mim, né? Falar com as pessoas que eu confio e dividir com elas o que está acontecendo, porque isso tem me ajudado a evoluir, né? E às vezes a gente nessa vida corrida acaba deixando isso para lá, né? Achar, meu problema não é grande coisa, e aí já vem outro problema, né? Outra crença, que é se julgar como uma pessoa desinteressante, mas é muito bom dividir, porque a gente nem sabe, a outra pessoa está passando pela mesma jornada, e nessa troca a gente acaba ajudando o outro também sem saber, né? É verdade. Muitas pessoas, assim, eu vejo que ou se identificam, ou eu me identifico com alguma coisa que eu ouço alguém falando, né? Ou passei por algo parecido e dei solução X, aí a outra pessoa, não tinha pensado nisso, né? Ou não tinha visto dessa forma. Então, é muito legal essa troca, né? Eu acho que mesmo é importante. Eu sei que às vezes a gente quer resolver tudo sozinho dentro da nossa cabeça, mas não é bem por aí. E uma das coisas que eu me identifico contigo é que tu gostas de fazer muita coisa, assim. Gosta de estar ativo e as coisas às vezes são diametralmente opostas. Eu não sei se tu sofre com uma espécie de espichamento, assim, eu já sofri bastante com isso, né? E eu tenho curiosidade para saber como que tu lida com isso, como é essa questão de ter assim, um amor dividido, né? Gostar de coisas bem, bem distintas e lidar com isso no dia a dia. O que eu tenho feito hoje, assim, intuitivamente, assim, eu não peguei uma planilha e dividi os horários em que eu vou pensar sobre música, os horários que eu vou pensar sobre óleos essenciais, assim, ou espiritualidade, né? Mas eu tiro um tempo para cada coisa e, assim, como é que eu posso dizer? Hoje eu sinto que eu consigo dividir tudo isso, assim, que eu não estou mais me sentindo sobrecarregada, mas até um tempo atrás eu estava me sentindo sobrecarregada, né? Eu estava deixando, por exemplo, muita música de lado para poder fazer outras coisas e acabava ficando frustrada porque eu não conseguia estudar música, né? Então hoje não, hoje eu, se terça-feira eu faço coisas, quartas-feiras eu tenho música beat, não consegui fazer terça, eu faço na quinta, sabe? Então eu não estou mais assim aquela cobrança, né, que acaba te levando às vezes a um estresse desnecessário, né? Porque tu fica te cobrando, sendo que não tem como tu voltar atrás, não deu tempo de fazer. Algo aconteceu, veio uma mudança em casa, veio uma visita inesperada de outro estado. Tem coisas que simplesmente tu não tem como prever. Então, o que eu consegui foi ir relaxando em relação a isso. E outra coisa mais importante que eu não estava me dando eram os momentos de relaxamento. Os momentos de simplesmente não pensar em nada. Não sentir medo, não sentir vergonha, nem frustração com nada. Simplesmente estar presente no meu corpo, pensar, mesmo que seja com alguma meditação guiada mesmo, né? Mesmo que seja com algo externo, uma frequência, né? Também estou ouvindo frequências que dá aquela sensação de leveza, né? Então, me deixar dormir um pouco até mais tarde, no sábado, coisas assim desse tipo, né? Ou assistir um seriado, né? Então, assim, eu comecei a dividir, assim, não necessariamente aquela coisa de que a gente estava falando outra vez, das recompensas, não exatamente isso, mas também não me sentir mal se eu me der uma recompensa, sabe? Então, eu tenho a minha vida, na verdade, a minha mente funciona assim, é tipo um mosaico de atividades, de pensamentos, de entendimentos, de momentos, de verdades, de mentiras, de, sabe, questionamentos. Então, a minha mente, ela funciona dessa forma. Então, eu pensei, não, a minha rotina mais normal é trabalhar,
em tradução, que é 8 horas, eu vou ter que estar ali. Mas eu comecei a inserir dentro dessas 8 horas momentos em que eu penso sobre as outras coisas. Eu tiro 15 minutos de intervalo, ou eu dou uma olhadinha no WhatsApp, já me relaxo, já vou no banheiro do celular. Né? Então, quer dizer, eu consegui eu mesma ir montando o meu mosaico de forma mais harmoniosa, né? Em vez de ficar abrindo mão. Porque quando eu estava também trabalhando apenas com a música, eu estava me sentindo frustrada, não conseguia entender por quê. Porque eu queria fazer outras coisas. Então é isso. Aceitei isso para mim, né? Consegui internalizar que eu sou multitarefa, não consigo ficar parada, não consigo. Eu preciso viajar, então vou para Florianópolis, vou para São Paulo, eu preciso disso. Né? Não consigo ficar só em casa, então. E fui organizando dessa forma para que eu conseguisse reunir tudo e me doar um pouquinho, né, do meu amor aí para cada uma das minhas vontades. Sensacional, Amanda Bombril. Não pode fazer propaganda de produto no nosso podcast, né, gente? Meu Deus, vamos ter que cortar essa parte. Coloca aí um pauzinho. Vamos ter desmonetizado. Amanda Mas é a banda Pi. Muito bom o papo, muito legal. Olha aí, Amanda, Nanda, DK. Várias coisas que você está falando aí que eu venho passando também. Muito gostoso ouvir essas... Para mim, eu nunca tinha ouvido você falar essas coisas. É interessante como cada dia é uma descoberta, né? É verdade. Muito legal. Quando a gente está focado, né, as perguntas elas vêm mais precisas, né? Mas é legal quando a gente fala aleatoriamente também. Só que tem uns momentos assim de foco, eu acho que é quando sai mais, né? Eu não sei se você sente isso também. Às vezes eu sinto eu mesmo me impedindo de falar alguma coisa. Você sente isso, Amanda? Sim, sim. É difícil para mim discernir o momento em que eu falo, poxa, eu gostaria muito de falar isso. E aí eu me entrego para isso e falo. Ou um momento onde eu acho que eu estou sendo muito entrão. Quando eu me liberei disso, eu acabei sendo muito falante. Às vezes me metendo no momento da outra pessoa, em vez de ouvir, né? E aí teve um momento no ano passado que eu pedi, né, para as pessoas escreverem para mim uns papeizinhos o que elas pensavam de mim e tal. E aí, claro, uma amiga mais próxima, ela foi super sincera, ela me falou, né, que preciso ouvir mais. E aí eu vou prestar atenção nisso. Né? Então, eu acabei que eu consegui me policiar um pouco, no caso, às vezes eu sei que eu devia falar, mas não falo, mas ainda assim eu acho bem mais legal hoje entender o lado da outra pessoa, em vez de ficar tentando achar soluções, daí falando acima do que ela está dizendo e tal. Né? Eu tive que me controlar em alguns momentos, de propósito mesmo. Eu vejo várias coisas aí. Primeiro, uma questão social mesmo, em que realmente a gente socialmente precisa. Tem hora que a gente fala, tem hora que a gente ouve. Eu acho que é importante essa coisa também. Mas quem disse, por exemplo, que não é sua amiga que precisa, que tem essa necessidade dentro dela e que não consegue, de repente, deixar você ser da maneira que você quer ser naquele momento, na sua exuberância, digamos assim. Né? Sim. Não tem o problema do outro também, a dificuldade do outro também de deixar você falar. Sim. Não, isso aí dá pra gente analisar, né? Não, que nem eu não... Hoje em dia, né? Antigamente eu até levava tudo muito ao pé da letra, assim, que alguém me dizia, é certo. E hoje eu questiono tudo. Mas não mais também com aquela intenção de questionar e ficar, meu Deus, eu não consegui dormir no outro dia, será que ela interpretou mal o que eu disse, ou a maneira, ou sei lá o que, né? Eu ficava mesmo uma semana aí, 2 semanas remoendo um negócio que não levava a lugar nenhum, né? Porque eu não ia lá falar com a pessoa, às vezes, eu não ia lá resolver o caso, para que adianta eu ficar me remoendo? E aí, então, tem isso, sempre tem os limites, né? Os momentos em que a gente sabe que a gente errou e aceitar, ou simplesmente deixar rolar, né?
Eu queria jogar a conversa agora para outro lado, que é uma coisa que eu fiquei curioso, na verdade. Até coloquei isso como pergunta, né? É porque tu és intolerante a glúten, não é isso? Sim. Sim. E eu não entendi, desculpa. O que você falou? Ela é o quê? Ela é intolerante a glúten. Ah, tá. E uma vez a gente estava conversando, tu comentou que a tua desordem, digamos, psicológica, mais ou menos, não sei se é essa palavra que eu quero colocar, mas o termo é assim, quando a cabeça está um pouco bagunçada, reflete na alimentação. Eu me identifico um pouco com essas coisas e eu queria que tu comentasse assim, como que essa coisa da tua... Como que a alimentação te afeta? Tu pode falar um pouquinho do glúten, que eu também tô curioso, mas como que a alimentação afeta o teu humor e como que o teu humor afeta a tua alimentação, esse processo assim, meio retroativo? Sim. Para mim acontece de querer comer mais. Se eu tô ansiosa, nervosa ou contrariada, eu acabo comendo, tipo assim, coisas mais gordurosas, coisas com glúten. Eu sou super autossabotadora. Eu como glúten só porque eu tô afim, sabe? Tipo, naquele dia tal, sei lá, tô me sentindo mal com não sei o que, eu vou lá, como uma pizza, como um pedaço de bolo, e acaba ficando ruim depois, né? Me sentindo mal, me sentindo mal-humorada, me sentindo estressada, porque o corpo fica estressado, né? Ele tem que limpar, né, algo, a gente fica intoxicado, né, com aquilo que a gente não pode comer, intoxica como qualquer outra coisa química, né? E ao mesmo tempo também, como uma coisa química, te dá muito prazer naquele momento, né? Então eu tenho muito assim de às vezes buscar uns prazeres momentâneos em detrimento de um prazer maior que é estar totalmente bem e saudável. Quando eu fico, por exemplo, muito tempo sem comer glúten, eu fico me sentindo extremamente bem, leve, meu organismo funciona melhor, a minha mente funciona melhor, né? Então, é bem nisso mesmo que reflete, tanto uma coisa reflete na outra, quanto a outra reflete na comida, né? Então, é bem isso, assim. É um jogo de desequilíbrios, né? E aí, quando eu volto, quando eu revejo os meus, né, que vamos lá, eu tenho que respeitar o meu corpo, respeitar o meu limite e tal, eu vejo que outras áreas da minha vida também vão funcionando melhor, né? Mas assim, quais são os teus sintomas? Porque uma das coisas que eu fui bem assustado, na verdade, em relação à alimentação, foi quando eu vi que na literatura tem alguns casos de glúten ligado a crises de esquizofrenia. Eu fiquei assim, cara, que é isso? A alimentação é uma coisa assim muito séria. Muito séria, porque é uma coisa que aparentemente não tem nenhuma conexão, e aí você pega e vê um estudo mostrando que talvez tenha essa conexão, né? E aí, quais são os sintomas que tu tem, assim? Porque eu dei uma lida e são vários, né? São dependendo do tipo de pessoa, do tipo de intensidade, tem muitos sintomas. Pode até causar depressão. Então, é uma coisa assim, eu fiquei assim, bem assustado quando eu vi, e eu fiquei assim, curioso para saber como que é contigo. Sim. Para mim, assim, eu fico com inchaço, né? Na barriga, assim, é a primeira coisa notável que acontece, então fica um desconforto, né? Às vezes dói mesmo, dá dor de cabeça, dá sensação de estufamento, dor de cabeça, que eu me lembro que é as piores partes, assim, sonolência, irritabilidade, né? Muda meu humor, com certeza muda muito, assim, quando eu tô sob efeito do glúten, né? Na verdade, o corpo querendo eliminar, né? Você fica em estado de alerta, parece alguma coisa assim, da ansiedade. Só que é isso, né? Como eu tava já ansiosa por alguma coisa, ou contrariada com alguma coisa, eu descontei no glúten, então naquele momento que eu comi, libera serotonina, né? Libera, uau, que coisa mais maravilhosa. Fazia tempo que eu não comia um bolo de chocolate. Então aquilo dá aquele momento de prazer, assim, imediato, né?
Mas depois é isso, e às vezes chega a ser necessário eliminar de formas bruscas o glúten do meu corpo. Da coceira na pele também. Sim. Da coceira, erupções na pele. É bem E quanto você leva assim pra te recuperar? Tipo, putz, comi um pedação de bolo de chocolate. Levo quanto tempo pra me recuperar desse pedação aí? Umas 24 horas. Umas 24 horas. Para me sentir totalmente recuperada daí no outro dia. Mas se eu comer, por exemplo, por uma semana, leva mais ou menos uma semana para eu me sentir bem de novo. Se eu comer um pouquinho de glúten todo dia, chega um ponto que o meu corpo diz, chega, não dá. Caramba. É quase como se fosse acumulativo, assim. Eu acredito que seja. Que o corpo ele vai acumulando, ele não consegue digerir, né? Não consegue eliminar direito e aquilo vai ficando no corpo. O corpo não quer mais. Aí tem que pôr para fora de alguma forma. Caramba. Eu sou intolerante à lactose, né? Uma das coisas que eu acho que é interessante das pessoas que têm alguma restrição alimentar é que às vezes a gente não percebe o quanto a nossa rotina alimentar ela é automática, sei lá. Então, quando eu, por exemplo, tenho uma família grande, aqui em casa agora deve ter aqui, umas 6, 7 pessoas, e só tem eu de intolerante, né? Então é só eu que tenho os produtos diferentes, o negócio meio laranja, o queijo diferente, o leite diferente e tal. Então a gente que é intolerante tem que lutar contra uma cultura que é construída, né? Tipo assim, todo mundo come uma coisa diferente de você. E aí você tem que lutar contra isso. Então eu acho nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Não sei se tu tens essa dificuldade, mas eu confesso que eu tenho. Não, com certeza, todo mundo. Ali no serviço eu tive que falar com o pessoal, não me oferece bolachinha, não me oferece bolo, não me oferece salgadinho, porque eu não posso comer. Aí o pessoal foi entendendo e pararam de me oferecer, mas eles se sentem mal, né, de não me oferecer. E aqui em casa toda hora tem torrada, pizza, massa, qualquer coisa com glúten. E às vezes eu não consigo simplesmente resistir, fazer minha tapioca lá e tal, sabe? Mas às vezes eu falo para eles, gente, vamos botar uma farinha de arroz, vamos fazer um bife à milanesa com farinha de arroz, vamos fazer uma massa que eu tenho aqui, que é sem glúten e tal. Né? Então, às vezes eu tento levar a minha nova cultura, né, para dentro da cultura deles, né? Mas é realmente isso, é muito enraizado, né? A primeira vez que eu entrei no mercado, depois de descobrir que eu era intolerante, eu vi que 70% das prateleiras são com produtos com glúten, né? Então eu fiquei apavorada, disse, o que eu vou comer? Porque a gente não tem, né? Mas tem muita coisa legal que dá para fazer sem glúten, né? Tem o arroz, tem o aipim, tem batata, tem soluções também diferentes, né? Que não contém glúten. E hoje em dia também está tendo um pouco mais de salgadinhos, snackzinhos sem glúten e tal, então fica mais tranquilo para eu conseguir manter a minha rotina, né? Às vezes eu faço um ranchinho mesmo. Compro uns snacks e levo para o serviço para amendoim. Eu tenho comido mais amendoim hoje em dia, que é uma coisinha fácil, talito, só tirar a casquinha e come, deu, né? Te inibe aquela vontade de comer e tal. Né? E doce, né? Muitos doces também vai glúten. Então, eu tenho meu mel. E assim vai, né? Tem que ter uns paliativos ali para tu não sucumbir e acabar comendo que não pode, né? Prevenir ficar com fome, né? E aí, Vitor, eu sei que a alimentação é um tema que te interessa muito. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Ih, rapaz, se a gente for começar a falar disso aqui, eu vou ficar 1 hora falando. Realmente me interessa muito. Eu não sou intolerante à lactose nem a glúten, mas
O glúten, ele afeta até pessoas que não são intolerantes. É uma coisa muito, muito, muito nociva. E de tudo que eu aprendi, não sou nenhum expert, né? Só estou estudando, que é um assunto que realmente me interessa, mas o grandíssimo vilão da história toda de tudo, que entope veia, que entope artéria, que dá diabetes, obesidade, é o açúcar. E tudo tem açúcar, né? A questão da industrialização, tudo para fazer as coisas ficarem mais baratas e mais gostosas, para você continuar comprando. Então, realmente, isso é uma realidade, Amanda. Tudo que você vai no supermercado, você vê, faz mal. Se não tem glúten, tem um monte de açúcar, ou um monte de aditivos que fazem mal, um monte de toxina, então, negócio complicado. Mas uma coisa que é muito interessante, que eu já falei para vocês em relação a isso tudo, que é quando eu aprendi que mais da metade, mais de 50% das células do nosso corpo não são nossas, são das bactérias que estão no nosso intestino. E a nossa flora intestinal, ela já está sendo considerada por muitos pesquisadores, cientistas, como um órgão. É um órgão do nosso corpo e ele tá diretamente conectado com o nosso cérebro. E então as duas coisas, esses dois órgãos, digamos assim, eles são os dois órgãos mais conectados do nosso corpo. Sim, é direto. Então, já ouvi falar que às vezes o intestino quer comer alguma coisa e o teu cérebro quer outra. Isso eu nunca ouvi falar, mas é uma realidade, sabe? Quando a gente se alimenta, a gente tem muito que pensar nos nossos amiguinhos bactérias que estão lá no nosso estômago, porque eles que ditam tudo. Inclusive, existe já transplante de fezes, para vocês terem uma ideia, não sei se eu já falei para vocês, mas você pega as fezes de uma pessoa saudável e transplanta numa pessoa que não tem um intestino saudável, e fizeram experimentos em ratos, isso daí, já é feito em pessoas isso, mas fizeram experimentos em ratos para descobrir exatamente isso que você queria saber, Joyce, se o humor é afetado. E assim, cada vez mais está ficando mais claro que o que você se alimenta vai direto para a cabeça e vice-versa, né? O que você alimenta a sua cabeça também influencia seu corpo. Então, realmente, é muito importante. Não é só a questão de evitar alimentos, mas também de dar alimentos que podem, e eu já ouvi falar isso, até tratar Alzheimer, inclusive reverter o processo de Alzheimer. É um negócio muito poderoso. Eu vi um caso de um rapaz que foi diminuída a pena dele, porque ele teria cometido um ato criminoso, mas é porque ele comia muito junk food. É verdade, acho que... Sim, foi reduzida a pena de assassinato. Foi. Tem vários casos, na verdade. Não, assim, tem muitas situações onde isso acontece. Eu vi isso num vídeo sobre biologia comportamental. E aí ele comia a defesa alegou isso, que ele comeu tanto junk food que alterou os níveis sanguíneos e deu um bug na cabeça dele e ele cometeu um crime, só que a pena dele foi reduzida para uma coisa assim ridícula, né, em termos judiciais, pelo que ele cometeu, porque foi comprovado que ele estava assim, fora de si. E é uma coisa interessante o que o Vitor falou, porque assim, tem 100 vezes mais células, se não me engano esse é o número, 100 vezes mais células bacterianas no nosso corpo do que nossas. Só que as células bacterianas são bem miudinhas, né, são menores. Mas existe essa discussão de que talvez a gente tenha comido, a nossa ânsia em comer carboidrato, ela venha através do funcionamento dessas bactérias, dessas células bacterianas, enfim, é uma discussão muito louca e foi interessante, assim, ouvir. Eu suspeitei, há um tempo desse eu suspeitei que eu tinha intolerância a glúten também, porque eu dei uma pesquisada e, infelizmente, as coisas parecem que elas vêm meio acompanhadas, tanto que se você for dar uma linha de pesquisa, geralmente se for fazer uma pesquisa assim, mais imediata, tipo Google e YouTube, aí tu pesquisa assim, intolerância a glúten, aí o resultado é tipo assim, intolerância a glúten e lactose. Parece que anda junto, sabe? E eu encontrei muitos resultados assim. E
E aí eu fiquei curioso realmente como que tu organizou como que é essa dinâmica, né, de ter que ter uma alimentação que ela não é necessariamente muito restritiva, porque como tu mesmo falou, tem muitas opções, mas por conta da nossa cultura alimentar, ela acaba se tornando restritiva, né? Porque a gente tem poucas opções em termos de cultura mesmo. Assim, as opções são variadas, mas elas têm matérias-primas que são muito semelhantes, tipo açúcar e glúten. Eu acho que vai demorar um pouco para conseguir trocar, né? Trocar, tipo, realmente entender, todo mundo entender, né, que a gente não pode comer tal coisa e começar a incluir isso, né, no prato do dia, no café da manhã e tal. Acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas já está indo um caminho melhor do que há um ano atrás, por exemplo. Tá crescendo esse movimento. É triste mesmo que o que mais tem e é o que é mais barato é o que a população consegue pagar, e a maior parte da população não tem uma renda muito alta, e quando você vai buscar produtos de maior qualidade, realmente estão fora do nosso orçamento, que a gente se acostumou com o barato, né? Não que essa coisa seja cara, mas a gente se acostumou com o barato e ruim. Está muito enraizado mesmo na cultura. Mas realmente é um assunto interessante e longo. Queria saber se a Erika tem mais alguma coisa para falar, para a gente chegando ao fim aí. Não, eu sou do teu time. Se eu for parar para falar disso, eu também vou ficar até meia-noite aqui, porque eu lembro, assim, a lembrança mais remota que eu tenho de quando eu comecei a me atentar mais para alimentação, isso foi em 2014. E aí eu tive acesso foi através de 2 livros, e até hoje, na verdade, eu recomendo, já devem ter as edições atualizadas, revisadas, que é Barriga de Trigo e Dieta da Mente. Foram 2 livros que abriram minha mente para essa indústria alimentícia. Eu fiquei chocada, e agora imagina, se a gente for voltar 5 anos atrás, hoje já é um pouco difícil se livrar do glúten, do açúcar, né, de tudo que não presta. Imagina 5 anos atrás, quando eu li, né, e vi que era assustador e que eu poderia ter essa escolha de continuar comendo esse tipo de alimento que já não estava me fazendo bem, e que agora eu sabia exatamente o que era, o que estava ligado a isso, né? Tanto em termos físicos quanto mentais, emocionais. Ou então, tentar fugir, mas que eu sabia que ia ser trabalhoso. E aí, a partir de 2014, foi o momento que eu comecei a mudar a alimentação. Então, desde lá para cá, teve momentos que eu parei, mas acho que desde lá mesmo foi quando eu diminuí mesmo, reduzi o consumo de carboidrato em si, né? Teve períodos que eu passei um bom tempo mesmo sem essa ingestão. Foi difícil mudar toda uma rotina, né, alimentar. Nessa época eu estava trabalhando em um hotel, então sempre tem aquelas pessoas ali perto que deviam comer alguma coisa e um belo dia tive mudando totalmente a rotina. Era um período que eu consumia muito trigo, estava consumindo muito pão e estava aumentando o meu peso de uma maneira absurda, inclusive cheguei a um peso que eu nunca tinha chegado antes, que era bem mais acima do que a minha altura permite. E foi quando eu reduzi que eu vi essa mudança, uma alteração corpomental. Ah, meu Deus, não quero sair a palavra. Comportamental, que eu disse, não, então é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente um peso, porque a minha preocupação, na verdade, né, o que me puxou para entrar nesse assunto foi do meu grande sobrepeso, as dores nas articulações, coisas que eu nunca havia sentido antes. E aí, quando eu vi que era muito mais profundo o assunto, eu falei, cara, olha o mundo, né, essa coisa cega mesmo que eu tava vivendo e que eu nem percebia o que eu tava comendo, não tava presente para isso, e agora tá aqui, né, tem esses 2 livros, e na época nem se discutia tanto assim na internet. Eu achei alguns artigos, mas as coisas ainda não estavam tão abertas, né, a conversa não estava tão aberta. Hoje em dia a gente vê Instagram, Facebook, tem muita gente com perfis que falam somente de alimentação saudável, e não só discussões, mas hoje em dia já tem receitinhas mais fáceis de achar. Naquela época, 5 anos atrás, eu já achei muito complicado encontrar coisas, e aí eu ia pro basicão, né, vegetais e proteína, vegetal e proteína, até enjoar às vezes, porque o sabor é diferente, né,
de comer aquele carboidrato e tal, o açúcar. A gente sente falta mesmo. Mas é isso, eu também tive esse processo de surpresa, né? Quando eu tive acesso a isso, e evitar. Então, eu até hoje prefiro evitar, ainda levo uma vida assim. Inclusive, a Amanda tem ali as saídas que ela encontra para que não caia em tentação, né? E uma das que eu tenho praticado ultimamente, agora estando em casa, trabalhando de casa, é preparar marmitas, né? E no momento da compra mesmo, de ir ao mercado, não comprar alimentos que eu sei que no frio ou no momento triste ou chateada eu vou comer. Então, eu tenho essa saída por não morar com outras pessoas, de entrar em um acordo e é menos gente em casa, né? Então, eu tenho essa facilidade de poder optar por não comprar alimentos que eu sei que se tiver na geladeira a gente vai comer. E já fazer um pré-preparo para não precisar pedir uma comida, um iFood da vida. Né? Que o frio, inclusive, né? O inverno acaba dando essa vontade, né? Da gente querer alimentar com coisas que não prestam. Falando nisso, deixa eu pedir um iFood aqui. Muito boas estratégias, muito bom o papo, mas vamos ficando por aqui. Nosso primeiro podcast, nossos bate-papos, nossas reflexões aí. Amanda, muito obrigado por se dispor a responder, por ser tão aberta, tão franca e tão sincera. Beleza, gente? Galera. Valeu. Beleza. É nóis, até a próxima.